Bíblia, a palavra de Deus, no Evangelho de Lucas, capítulo de número 24. Eu não poderia deixar de mencionar, a gente sempre traz momentos festivos, momentos alegres, como o aniversário da nossa irmã Lamir, aniversário de casamento do Mike e da Josi, mas a gente também não pode deixar de mencionar e permanecer em oração por aquelas pessoas que estão passando momentos difíceis, de dor. E lembro aqui da nossa irmã Mônica, que está presente entre nós, e também o Mike, seu sobrinho. A nossa irmã perdeu um irmão dela essa semana, e nós desejamos nossos sentimentos, Mônica, a você e a toda a sua família, e que Deus esteja confortando o seu coração neste momento tão difícil. Orar também pela vida do diácono Eduardo. Ontem nós não mencionamos, mas ontem foi um dia muito difícil para ele, seria o dia do aniversário da sua esposa. Então, estejamos orando pelo Eduardo. É uma coisa muito recente, um fato muito recente que aconteceu conosco, e a igreja tem que ser esse lugar, tem que ser esse ambiente onde a gente precisa se acolher. A igreja é um lugar de acolhimento. Se as pessoas separam e excluem, e isola, a igreja acolhe, recebe, trata e ama. Lucas, capítulo 24. Porque é isso que Jesus nos ensinou. E precisamos seguir os seus passos. A partir do verso 13, Felipe ou Daniel, um dos dois aí, estão no comando aí. Vamos ler de maneira alternada? Vamos até o 35. Vou ler o primeiro verso, os irmãos o segundo, e vamos até o verso de número 35. Naquele mesmo dia, 2 dias para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia. Então ele lhes perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam, entristecidos. Ele lhes perguntou: do que se trata? Aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel, mas depois de tudo isso, já estamos no terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Do corpo de Jesus voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. Então ele lhe disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram. E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante. Mas eles o convenceram a ficar, dizendo: fique conosco, porque é tarde e o dia já está chegando ao fim. Ele entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estava
Então, os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu da presença deles. E na mesma hora levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11, e os outros com eles, os quais diziam: juntos. Então os dois contaram o que lhe tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Lembro também que essa semana o nosso irmão diácono Elias perdeu a sua tia, Ziza. Isso. Então, quero também fazer menção a isso, não posso deixar de mencionar. Conhecido, esse filme foi parte de um dos trabalhos que nós fizemos na faculdade, chamado Perfume, a história de um assassinato. Esse filme, ele trata a história de um menino, de um rapaz, que vai se tornar na França um dos maiores perfumistas em toda a França. A história dele começa, vou dar um spoiler, pode ver o filme, está no YouTube, porque é um filme muito antigo. Começa com a sua mãe, que trabalhava numa peixaria. Ela tinha uma barraca de peixe ali, onde tinha uma grande feira, e ali naquele ambiente muito fétido, né, muito desagradável, como o resto de peixe envelhecido, podre, e naquele lugar ali trabalhava ela, e ela, grávida, ela vai dar à luz ao Jean-Baptiste, e ela tem o seu filho ali naquele lugar, e outros filhos ela já tinha tido ali, e ela simplesmente gerava aquele filho e jogava no lixo junto com os peixes podres. E o que acontece é que ela vai ter o Jean, e esse menino, ele não morre. E ele é salvo por uma pessoa que cuida dele, e esse jovem cresce e se torna um dos maiores perfumistas. Assim conta o filme. Só que esse filme, ele trata a respeito das ações de Jean-Baptiste, que ele, para escolher as melhores essências, ele tinha aquilo que na psicanálise se chama de perversão. Ele tinha uma atitude que matava as mulheres, tirava suas peles, e da pele das mulheres ele tirava as melhores essências. O que eu quero trazer como destaque, a história desse filme, é a realidade de que muitos de nós temos na nossa vida, que é o desamparo. Esse jovem, esse grande perfumista, viveu já na sua vida o desamparo desde nascença, quando foi deixado pela mãe. Muitos de nós, na construção da nossa história, da nossa vida, somos formados a partir daquilo que estabeleceu na nossa criação. E a história desse menino retrata isso. Talvez você esteja aqui e você seja fruto de alguns momentos difíceis da sua vida, tal como o desamparo. Esse texto, meus amados irmãos, fala de dois discípulos, chamados os discípulos que estão indo para Emaús. Você percebe no texto, logo no verso de número 13, que vai dizer, naquele dia, ou naquele mesmo dia. Que dia era esse? No dia em que Jesus havia ressuscitado, e já tinha se apresentado para alguns. Só que os discípulos, eles tomados pela incredulidade, pela desistência,
eles estão indo embora, era na tarde da Páscoa, e eles caminham indo para Emaús, saem de Jerusalém e seguem para Emaús. E a história vai dizer que naquele dia, na caminhada, eles vão reconhecer o Senhor. Então, a história desses discípulos, ela marca alguns momentos. A partida deles para Emaús marca um momento sombrio, de decepção, de tristeza, de angústia, de frustração, porque o texto vai dizer que na conversa deles, eles começam a dizer: será que porventura você não é o único que reconhece aquele que seria o Messias, a expectativa do Messias, do Salvador? E agora eles estão conversando com este desconhecido para eles e indo embora para Emaús. Só que a volta deles é de comoção e de entusiasmo, porque eles vão reconhecer este peregrino desconhecido, que é este peregrino que é a origem de toda mudança deles, toda mudança de sentimento. Quem é o desconhecido? O desconhecido nessa história é o Senhor ressurreto. E se Jesus não tivesse ressuscitado, toda a história do cristianismo seria um escândalo. Toda a história bíblica seria sem sentido. Toda a nossa vida aqui também seria um vazio, sem motivo algum. Mas a interpretação histórica aponta, e bíblica, de um Jesus que passaria por tudo aquilo e ressuscitaria. E que esse Jesus ressurreto, ele retornaria glorioso e daria sentido e fim ao sofrimento de toda a humanidade. Eu gosto do cântico que a gente sempre entoa, infelizmente, às vezes só no cemitério. Porque ele vive, posso crer no amanhã. O pano de fundo aqui deste texto é de uma esperança concretizada, só que anteriormente anunciada nas palavras dos profetas. A vida de Jesus é um cumprimento e a garantia de uma esperança definitiva. Quando a gente olha para o Antigo Testamento, e às vezes é teologicamente errado por muitos, vão fragmentar a Bíblia como chamam de dispensação, que nós no Antigo Testamento vivíamos na dispensação de Deus, no Novo Testamento de Jesus, e agora vivemos sob a dispensação do Espírito Santo. Errado, isso é um equívoco. A Santíssima Trindade sempre esteve presente em toda a história bíblica. Jesus sempre esteve vivo na eternidade. E é até importante a gente olhar por que a gente diz que a história bíblica ela aponta para uma esperança desde os tempos antigos do Antigo Testamento, porque a salvação também no Antigo Testamento sempre foi em Jesus, porque eles creram e foram salvos para o Jesus que viria. Já havia uma promessa no Antigo Testamento, e aqueles que foram salvos no Antigo Testamento, eles foram salvos na fé de um Salvador que viria. No Novo Testamento, eles foram salvos no Jesus que estava com eles. E nós, contemporaneamente, somos salvos do Jesus que já veio. Então, toda a história bíblica, tudo está em torno de Jesus. Tudo se volta em torno de Jesus, da palavra, das Escrituras Sagradas, que sempre apontam para Ele.
o Deus encarnado. E o que eu quero trazer nessa manhã, até cantado aí, eles perceberam o tema da manhã e colocaram como parte de louvor, que Ele não desiste de você. Eu acho muito ruim quando alguém diz assim para a gente: eu não aguento mais você, eu desisto de você. É muito ruim quando as pessoas desistem da gente. É muito ruim quando a gente desiste da gente. Mas é muito bom, porque Ele não desiste da gente. Ele não desiste de você. E eu quero pontuar nesse primeiro ponto que Ele não desiste da gente a ponto de restaurar em nós a experiência. Nós estamos falando de 2 discípulos que estiveram com Jesus, andaram com Jesus por 3 anos do seu ministério ativo. E Jesus se apresenta para esses 2 discípulos humildes, desconhecidos. O texto menciona apenas o nome de um, chamado Cleopas. Jesus, então, se apresenta para esses discípulos que tiveram experiências fabulosas, incríveis, viram os milagres de Jesus, viram os feitos de Jesus, se encantaram com as mensagens de Jesus. Esses homens tiveram experiências incríveis com Jesus, mas agora eles estão tomados de tristeza, de desesperança, de desistência, porque diz o verso 1, eles vão dizer: nós esperávamos que fosse Ele que restauraria a Israel, mas na visão deles, eles relatam, mas Ele está morto, já tem 3 dias. Interessante, irmãos, que mesmo eles conversando com aquele peregrino desconhecido, eles dizem: é verdade que algumas mulheres já disseram que ele não estava lá. E aí, aqueles que receberam a palavra de Deus, as promessas de Deus nas Escrituras Sagradas, sabiam que Jesus teria que passar por tudo aquilo, mas que Ele morreria, mas Ele ressuscitaria. Eles recebem também comentários de que os anjos disseram que Ele tinha ressuscitado. Mulheres já tinham anunciado que anjos disseram que Ele tinha ressuscitado, mas o coração incrédulo, ele prefere se alimentar da desesperança falsa do que da esperança verdadeira. Às vezes a gente se apega mais a isso. As coisas são boas, e para nós a possibilidade de coisas boas, mas ao invés de nos agarrarmos e nos apegarmos a elas, a gente se apega com aquilo que é ruim. E é nisso que esses homens estão apegados, e estão então caminhando para Emaús. Ir para Emaús representa desistência, tristeza, deixam esse lugar, abandonam, são tomados pela incredulidade. O próprio Jesus havia dito a eles que ele passaria pela morte, mas que ao 3º dia ele ressuscitaria. Meus amados irmãos, a incredulidade faz com que nós nem o reconheçamos pelo caminho, que ele fala conosco, que ele nos acompanha na nossa vida, na nossa trajetória, às vezes até nos caminhos que seguimos da desistência. Ele está falando conosco, e quando não o percebemos, o achamos como desconhecido, a incredulidade faz com que a gente ache até que isso é alucinação. E assim estão esses discípulos indo para Emaús. Sabe,
Isso é muito típico dos nossos dias. Muitas pessoas desistiram. Muitas pessoas não querem seguir. Muitas pessoas não querem compromisso com o Messias, o ressurreto, o Salvador. Quando não, elas receberam as realizações dos seus anseios, dos seus desejos temporais, periféricos e terrenos, elas o abandonam. Quando não recebem aquilo que elas esperavam de alguém que resolveria os seus problemas, elas também desistem deles. E é isso aqui que esses homens estão olhando. Você vai perceber com o texto que eles dizem: nós esperávamos que ele seria aquele que restauraria Israel. A expectativa deles era política, nacional, e não uma esperança de um Salvador que mudaria efetivamente a vida deles. Tem um teólogo chamado Paul Tillich que diz o seguinte: fé é estar possuído por aquilo que nos toca incondicionalmente. Fé é estar possuído por aquilo que nos toca incondicionalmente. Quando temos fé no Cristo, no Messias, no Salvador, a nossa fé, meus amados irmãos, ela não está vinculada às circunstâncias, aos favores, às benécias da nossa vida. É importante nós entendermos e vermos Deus, vermos o Senhor, vermos o nosso Salvador, a despeito de toda luta, de toda dor, de toda crise, de todo sofrimento, de todo luto que você tem passado. Quem tem fé, ele vê Deus a despeito de todas as circunstâncias. É isso que deve gerar a nossa vida, é isso que deve sustentar a sua vida. Nós precisamos andar por fé. Como diz a palavra, não o cântico, não olho circunstâncias, da minha época, não resisti, né? Não olho circunstâncias, não. Olha o seu amor, não me guio por vistas, alegre estou. E eu quero dizer, hoje eu estou mal para cantar, né? Já sei que você pensou, está sempre, né? Você pensou, não, pastor, você está sempre mal. Mas tudo bem, não importa a sua condição. A sua fé em Deus, ela é incondicional. Ela não está vinculada aos favores. Ele não desiste de você para restaurar em você a experiência. Ele não desiste de você para restaurar em você a esperança. O primeiro ponto está no verso de número 13, verso 15, que eu nem mencionei. Para restaurar a experiência, onde ele vai dizer que Jesus se aproximou e ia com eles. O segundo ponto está no verso de número 32. Pode colocar aí, por gentileza? Meus jovens. Podem ler para eu tomar uma água? E disseram... Seus corações, ao verem ao ressurreto, o Jesus ressuscitado, diz o texto que o coração deles ardiam de alegria e de esperança. Percebam, irmãos, antes deles conhecerem a Jesus, ele fala para o peregrino desconhecido: fica conosco aqui, já é muito tarde. Mas agora, depois
que eles veem e reconhecem efetivamente a Jesus, eles não se importam com os perigos da estrada. Diz o texto que ao reconhecerem a Jesus, Jesus depois desaparece, eles imediatamente retornaram para Jerusalém. O encontro com o ressuscitado restaura neles a esperança. Eles não estão preocupados com a estrada, eles não estão preocupados com nada, eles estão agora correndo prontamente para anunciar aos discípulos que eles tiveram um encontro com Jesus ressurreto. Jesus, Ele é a nossa esperança, porque Ele é o Salvador ressurreto. O único personagem humano na história que morreu e ressuscitou se chama Jesus. Ele é a tua esperança. E você pode se apegar nele, ter esperança nele. Esses discípulos, ao verem a Jesus ressurreto, eles não estão preocupados, que já é tarde, não estão preocupados com nada, porque o coração deles arde. Nós precisamos de uma geração que tenha o coração que arda pelo Senhor, que ardam pelas suas coisas, pela sua obra, pelo seu trabalho, pelo seu serviço. Nós estamos vivendo dias de esfriamentos espirituais e precisamos que o Espírito Santo toque o coração, para que o coração de muitos possam arder por Ele. Diz um filósofo chamado Nietzsche, que diz o seguinte: permanecei fiéis à terra, e não creiais naqueles que vos falam esperanças supraterrenas. Estou citando Nietzsche, mas ele é um exemplo, um não exemplo a nos apegarmos, porque essa declaração ela é antibíblica. A nossa esperança, irmãos, está no Messias, no Jesus, no Salvador e numa vida que está além da morte. Eu não estou dizendo que a sua vida não pode ser de coisas que Ele possa fazer hoje. Ele faz coisas na sua vida. Ele te abençoa terrenamente. Nesse lugar que nós estamos. Mas a nossa esperança está depois dessa vida. A própria palavra de Deus diz: se a nossa esperança está apenas nas coisas dessa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. A tua vida está difícil. Você está passando momentos difíceis. A sua expectativa maior e a sua esperança está depois dessa vida, depois da morte, porque você crê num lugar. E eu me lembro, e me permite abrir parênteses, e dizer um texto que Jesus, quando termina o seu ministério, ele vê os seus discípulos dizendo: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas e eu vou preparar um lugar. Existe um lugar maravilhoso que está sendo preparado para nós. Então se apegue nessa esperança, e que não é uma esperança humana, mas é uma esperança trazida pelo nosso Salvador, Jesus Cristo, que depois de ressurreto,
vai trazer a promessa para eles, que Ele vai preparar um lugar, e esse lugar está reservado para nós. Eu senti falta. Acabou, Marisa. Aqueles discípulos viram o Senhor ressurreto. Gente, quem quiser me presentear, eu falei isso lá em Cabo Sul, acho que Cabo Sul foi na ceia. Eu preciso de lenço umedecido, sempre. Lenço umedecido não, lenço. Porque é uma coriza grande. Então, uma parte. Aqui, só para a gente usar, que eu não aguento. Senão vai pingar aqui na Bíblia. Que coisa feia, né? Você vai, ai, que nojo. Lembrar da EBF vai lembrar do nojinho, né? Meus amados irmãos, a nossa esperança hoje, para aqueles discípulos, sim, foi a esperança de ver um Cristo vivo, ressurreto, visível para eles. Mas a sua esperança está em ver um Senhor ressurreto, invisível, mesmo que os seus olhos materiais nunca o tenham visto, mesmo que você nunca tenha visto Ele visivelmente, mas os seus olhos espirituais e as suas experiências que você já teve com Ele são suficientes para que você tenha plena convicção de que Ele está vivo, de que Ele está contigo, de que Ele sempre esteve contigo, de que Ele continuará contigo. Então, desistir não é uma opção. Nós não podemos desistir. Terceiro e último ponto, que Ele não desiste de você, é que Ele restaura a missão. Verso 33, vamos ler? Na tela. Vamos? E na... Ele restaura a missão. A reação deles foi imediata. Eles saíram rapidamente para contar para os outros crentes. Eles nem acabaram a refeição. Eles partiram prontamente, imediatamente. O coração que não está pronto sempre encontra desculpas. Eu acho que Calbart que fala isso, não me lembro. Tudo é primeiro. Tudo está em primeiro lugar, menos o reino. O reino de Deus a gente deixa para depois. O compromisso com o Senhor a gente faz depois. As outras coisas são mais importantes do que o reino de Deus. Em Mateus 6,33 você conhece bem, eu nem vou mencionar. Mas o chamado, meus irmãos, é urgente. Lembre do ministério de Jesus, que ele chegava e falava assim, segue-me. E eles o seguiam. O chamado é imediato. E a missão também é imediata. Como tem um termo no Exército Brasileiro, que tem assim escrito assim, pronto emprego. É na hora. O chamado é imediato e o serviço é para hoje. Não há como postergarmos naquilo a qual Ele nos chamou. Até porque depois de uma obra que Ele faz na vida da gente, arde o nosso coração, não há como deixarmos para depois. Eles retornam para Jerusalém. Faz sentido para eles agora proclamar o Evangelho. O Cristo tinha de padecer, mas este não era o fim de tudo isso.
Deus não está derrotado. Ele triunfa através dos sofrimentos do seu Filho. Os sofrimentos de Jesus aqui tipificam o cumprimento da sua missão na terra. E aqui seria a vitória sobre o pecado e sobre a morte. Olhar para Jesus, irmãos, é ter a certeza de que no Senhor a nossa fé não é vã. Lembrei de outra música. O castigo, Cláudio Claro, né? Ele levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas chagas fomos sarados. Jesus, pão da vida, Jesus, luz do mundo, árvore da vida, rio que brota do trono de Deus, alegria profunda do meu coração. Recebe a adoração. Ele sofreu para que nós não soframos mais. Ele morreu para que nós não morramos mais a segunda morte. Ele deu vida, Ele deu a sua vida, a vida dele, para salvar a sua vida. E aí eu menciono mais uma vez Calbart, que diz o seguinte: na igreja, todos sempre são interpelados, são responsáveis, no livro Dádiva e Louvor, depois consulta lá, Guilherme, livro de Calbart, Dádiva e Louvor. Na igreja, todos sempre são interpelados, são responsáveis. Quando um fala na igreja, sua fala nada é menos do que um convite, um apelo a que todos participem, e que participem como cristãos. Nesta manhã, meus amados irmãos, nós somos desafiados a prosseguirmos a missão a qual fomos chamados. Jesus ressuscitou, e ainda que não o vejamos de forma visível, Ele está entre nós, e está aqui nesse lugar, e gera fé em seu coração, para dizer para você o seguinte: Ele fala contigo: olha, eu ressuscitei, eu estou vivo, eu estou contigo. Em quem você tem depositado a sua vida? Em quem você tem depositado a sua esperança? Quais são as suas expectativas? Ele não desiste de você, porque Ele restaura a experiência, porque Ele restaura a esperança, Ele restaura a missão. Eu lamento que muitos desistem. Desistem do Evangelho. Vou terminar aqui com uma outra história, aproveitando que a gente está terminando setembro. Mike M., um jovem americano de 17 anos, talentoso, tinha um Mustang. Ele reforma um Mustang
e deixa pintado na cor amarela. Só que esse jovem talentoso com um Mustang amarelo, aos 17 anos, ele se suicida. Ele desiste dele. E aí nós temos o Setembro Amarelo, que é a prevenção ao suicídio. Quero dizer para você uma coisa. Pessoas podem desistir de você. Você pode desistir de você. E nós vamos cantar essa canção de novo. Queria chamar o grupo. Uma tolerância, tudo bem, superintendente? Pessoas desistem de você. Você pode até querer desistir de você, mas ele não desiste de você. Eu gosto daquela canção também que diz o seguinte: destrói as muralhas, sobe as montanhas, só para me encontrar. Jesus de lá foi ao encontro de 2 discípulos. Ah, mas eu não sou importante. Aqueles discípulos também nem eram conhecidos. Só um que tinha o nome de Cleopas, o outro nem fala o nome. Para retratar o seguinte, que os discípulos de Jesus são importantes, que ele vai em busca daqueles que são discípulos dele. Se você é discípulo de Jesus, ele vai atrás de você. Ele não desiste de você. Ele quer restaurar a sua experiência com ele. Ele quer restaurar a sua esperança.